Vamos ficar de pé. Nós agradecemos a Deus por estes privilégios que Ele tem nos dado, não é? Não fomos nós que nos fizemos a nós mesmos, diz a Bíblia, ovelhas do seu pasto, mas Ele nos chamou. Então, hoje pela manhã, nós estivemos falando a respeito sobre colocando cada prioridade no seu lugar. Eu creio que todos deveriam estar aqui, ter ouvido, ou então procura ouvir e não só ouvir. Mas põe em prática e você vai ver que as coisas vão mudar. E hoje à noite eu quero começar a falar sobre reordene suas prioridades. Conforme, e como subtítulo, conforme a vontade de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Só tem um capítulo, né? E Mateus, capítulo 6. Antes, porém, feche os seus olhos para uma pequena oração. Pai Santo, querido, eterno, amado, Pai adorável, rendemos graças, Senhor, para Ti, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, mas não é porque o Senhor tem feito que achamos que já concluiu. Nós estamos em plena jornada e temos que consumar esta jornada como Jesus consumou o seu ministério. Cada um, como disse o Senhor, quem permanecer firme até o fim, este é o que será salvo. Dê força, graça para cada um dos teus. Em nome de Jesus Cristo, fale conosco. Amém. Então vamos começar com o verso 2 de Ageu. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Quer dizer, não é hora ainda. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Quer dizer, em outras palavras, pense bem no que é que vos tem acontecido, né? Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Então, vê, aquilo que recebia não dava nem para viver. E que era para eles pensar sobre o que tinha acontecido com eles. Agora, Mateus 6,
Jesus, nos dizendo a partir do parágrafo 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, cada dia o seu mal. Podeis assentar. Assim como pela manhã falávamos o que disse Jesus, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Quer dizer, a pessoa tem que olhar o que vai fazer, o que está fazendo. Tem que cuidar das suas prioridades. E hoje quero falar sobre reordenar. Quer dizer, colocar cada coisa no seu lugar. Vamos organizar as coisas. As coisas que é mais importante na nossa vida. E eu pergunto, o que é mais importante, irmã, meu irmão, na sua vida? Qual é a coisa mais importante? Responda para você mesmo, diante de Deus. E qual é a posição que Deus ocupa na sua lista de prioridades? A saúde é importante, o trabalho é importante, a família é importante, mas há algo que é mais importante, como acabamos de ler. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas, a seu tempo, cairão no seu devido lugar. Agora, você pergunta, o que é prioridade? É uma qualidade. É aquilo que você põe, em primeiro lugar na sua vida. É a coisa mais importante. Agora, nos ensina o profeta que idolatria não é uma pessoa simplesmente se colocar de joelhos diante de uma estátua, acender umas velas, dar uns beijos no pé dela
daquela estátua e adorar, ou adorar o sol, a lua, ou seja o que for. Tudo que ocupar o lugar, o primeiro lugar antes de Deus, é idolatria. Seja a esposa, seja o carro, seja a casa, seja os filhos, seja o marido, seja o trabalho, seja o estudo, seja o que for. É tão condenável como qualquer outro idólatra. Agora, o que Deus estava dizendo a Israel era isto. Se era tempo deles viverem com as suas casas bonitas, estucadas, bem aparelhadas, né? E deixasse as coisas dele para trás, a sua casa. Porque Israel havia estado no cativeiro por 70 anos ali em Babilônia. No ano 586, foi a última leva de cativos, quando foi destruído o templo, a cidade. Tudo foi reduzido a cinza, escombros, tudo. E Israel ficou 70 anos no cativeiro, até que o rei Ciro deu a ordem no ano 538 para eles regressarem. E pelo ano 536, então, eles começaram a regressar, porque tiveram tempo se organizando para retornar. E eles retornaram para a sua terra, para a sua amada cidade. E Zorobabel, que era um dos príncipes da linhagem real, e Josué, que era um dos sacerdotes da linhagem sacerdotal, eram os líderes que conduziram aquele povo de regresso. E logo que eles chegaram em Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram foi isto. Fizeram o fundamento, o altar, para eles oferecerem os seus sacrifícios. Simplesmente fizeram o altar. Mas quando começou a oposição, os vizinhos, as nações ao redor, começou as ameaças, ou isso, aquilo, eles cessaram a construção. Trabalharam 6 anos e parou. E aquilo ficou 15 anos daquele jeito, parado. Foi quando Deus enviou o profeta Ageu, que foi um dos profetas, após o cativeiro, como Ageu, como Zacarias e Malaquias, esses 3 profetas. Então Deus veio e disse para eles: é tempo para vocês habitarem casas bonitas, estucadas. Quer dizer, e a minha casa ficar atirada desse jeito? Quer dizer, por causa da vossa atitude para com as minhas coisas, você semeia muito e colhe pouco. Come e não se acha satisfeito. E se veste e não se aquece, quer dizer, a coisa nunca chega. E o salário e o ganho, como dizemos, não dá para nada. Quer dizer, ajunta dinheiro em saco furado. Põe em cima, sai embaixo. Justamente por causa da atitude deles para com Deus. Para com Deus. E quando o povo ouviram este recado através de Ageu, o profeta,
Quando o profeta, Deus disse por ele: suba ao monte, corte madeira, vamos começar. Não encontramos dentro da Bíblia uma resposta tão rápida como a prontidão daquele de Zorobabel, dos líderes e todo o povo. Puseram a mão na obra. Isso com 23 dias após a profecia, já estavam trabalhando. Então nós vemos, irmãos, que antes disto acontecer, deles começarem por Deus em primeiro lugar, nós vemos que o problema de Judá era a decisão, a falta, aliás, de definir o que queria, qual era a principal prioridade. Como, olhando por este caso hoje, as nossas prioridades, como eles envolvem a ocupação, com a nossa família, com a nossa moradia, e mesmo as coisas de Deus, a obra de Deus, é verdade, está tudo misturado. E não há uma definição. O que é para estar em primeiro lugar está no último, o que está em segundo está no primeiro, está tudo para lá e para cá, está confuso. E isto se aplica, como vimos hoje, na família, em todos os sentidos. Na fé, no trabalho. É preciso que haja uma organização. Entende? Senão vamos manter a vida sempre nesta luta, nestas dificuldades, por não fazer a lista correta e cuidar dela. Por exemplo, em nossa lista de importâncias das coisas importantes, que se coloca o trabalho, o status, a casa, as férias, o lazer. E todas estas coisas, as visitas sociais, tudo mais, pode estar em um nível muito mais elevado nas nossas vidas do que o próprio Senhor. O tempo que se perde com coisas que não se edifica, pelo contrário, prejudica. Então, estão acima de Deus. Agora, se Israel andou fazendo isto e Deus os repreendeu, de não priorizar as coisas dele, por isso eles dava duro e pouco colhia. Deus é o mesmo. E ele exige do seu povo uma atitude sincera e verdadeira. Ele quer a prioridade, o primeiro lugar na nossa vida. Então, em primeiro lugar, é cuidar da vida espiritual. É cuidar do relacionamento com Deus. Agora, quantas coisas ocupa um destaque maior em nossas vidas? Família, é errado? Não, não é errado, mas se está antes de Deus, é. Por isso aí é onde vem a pergunta: o que é mais importante na sua vida para você?
E qual é a posição que Deus ocupa na sua lista? A verdade é esta, como dissemos hoje, damos resto para Deus. Resto. Como o restinho da comida se dá para cachorro. A oração, a dedicação, a leitura, o tempo para as coisas de Deus é mínimo. Tem mais tempo em outras coisas, na internet e conversando por aí, WhatsApp, tanto assunto, do que Deus. Agora, irmãos, nós vivemos em um tempo em que nunca o ser humano sofreu tantas pressões. É tão fácil, né? É tão bom a modernidade. Hoje chega em casa, pá, ligou a luz, ali está. Se foi a escuridão. Antigamente, era lamparina e outras coisas, né? Chega no chuveiro, de frio vai para quente. Sim, mas depois eles acham o teu endereço para lhe dar o que você gastou. Você olha lá em São Paulo, passando de avião, olha para baixo, tanta casa, mas eles não perdem o endereço de ninguém. Isso não perde. Existe uma cobrança, desfrutar, mas há uma cobrança. Então, há uma pressão. A família, a gente quer dar para os filhos, quer dar para a família, e lutamos tanto. Entende? Há tantas exigências, há tantas expectativas, tantos compromissos, e isto vem de tudo que é lado. E a verdade é que ataca a nossa agenda de prioridades e põe Deus para o escanteio. Fulano, faça isto, Beltrano, faça aqui, fulano, vem cá, fulano, vai lá, fulano, termine isto, fulano, chame fulano. Parece que todos nos querem ao mesmo tempo, a gente tem que estar em todo lugar ao mesmo tempo. A família tem o seu lugar, mas tem que estar ali, amigos, patrão, escola, igreja, trabalhos, favores, que as pessoas terminam o quê? Fica meio tonta. Começa até uma depressão, começa até uma agitação. E termina essas pressões deixando pouco de nós para dar a Deus. Ficamos tão cansados, nos falta energia, nos falta tempo para atender às necessidades naturais. Então, por isso que Jesus disse, olhe para os lírios. Não tecem, não fiam, e nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu como um deles. Se Deus veste uma erva que não vale nada, nem árvore não é, uma erva, um matinho, que vem e dá suas flores, embeleza, solta o seu perfume, se veste mais do que o rei Salomão? Vamos dizer, veste melhor do que qualquer grife, é grife que a gente fala, né? Por aí. Não vestirá o vosso Pai que está
no céu. Por que cuidar? O que vamos comer, o que vamos beber? Olhe para os pássaros, não semeiam, nem plantam. E Deus cuida de todos. Por isso Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, a sua palavra, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quer dizer, Deus vai fazer, você vai plantar pouco e vai colher bem. Deus ainda é o multiplicador. Agora, irmãos, falando de perto, é tão difícil a gente entender. Às vezes entendemos isso aqui, ó. Mas a verdade é que a fé é pouca. Porque isto é um desafio. Colocar Deus em primeiro lugar. Quando Elias chegou àquela viúva, que só lhe restava um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, e a criança, quem sabe, magra e chorando, e ela prometendo que logo ao clarear o dia, ela ia fazer a comida. E ela sabia que após aquilo, era a morte. A única coisa que separava ela e do filho, e o filho da morte, era aquele pouquinho de comida. E ela saiu para pegar 2 gravetos, não precisava de muito, né? E quando ela apanhou aqui, apanhou ali, ela ouviu uma voz de um velho. Parecia um mendigo. Mulher, traga-me um copo de água. Bem, até aí é fácil. Sim, senhor. E na tua mão, um pequeno pão. Quer dizer, me traga. Elias sabia que a coisa era regrada. Por certo, ela pegou aqueles 2 paus, mostrou e disse, vive o teu Deus, homem. É a única coisa que eu tenho em casa, é só um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. E aqui estão esses 2 pauzinhos. Eu vou fazer um foguinho e fazer um pequeno bolo com meu filho e pronto. Mas olha a promessa, assim diz o Senhor. Faça para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor, não vai faltar a farinha da panela e o azeite da botija, até o dia que o Senhor mandar chuva. É uma questão de fé. Na verdade, é uma questão de fé. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocamos nossas razões, nossa maneira de ver, de querer. Queremos mudar as coisas pela força, pela violência. Quando a Escritura nos diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. É um desafio a fé. É um desafio. Então, a verdade é que deixamos aquilo que realmente é mais importante. Deus. Deixamos Deus lá para trás. E Deus disse, eu honro aos que me honram. E aos que me desprezam serão envelhecidos. É como aquela historinha da flor que o irmão Brana conta de alguém que, eu não lembro bem, pegou uma flor e ela disse para ele, aonde você for, me leve,
eu te darei tudo, te darei riqueza, mas não me abandone. E então ele pediu que o levasse a algum lugar, algum tesouro. E levou a flor, e ali então encontraram, como na história de Ali Babá, né? E o homem se encantou de ver aqueles jarros de prata, taças de ouro e riqueza, isso e aquilo. Largou a flor. Olha isso, eu vou levar isso. E a flor dizia, você está esquecendo o mais importante. Pegava outra coisa bonita, eu vou levar isso, tenho isso. Você está esquecendo o mais importante. Você está esquecendo o mais importante. E ele não importou mais com a advertência e simplesmente perdeu tudo. Perdeu tudo. Não pôde sair dali. Então vocês vejam, Deus tem as coisas em tudo. Não há motivo, irmãos, de um cristão, de você, de um cristão, viver à rasca. Entende? É em tudo. Se ele prometeu, e se a coisa não está em ordem, então é porque há uma péssima administração ou porque Deus não ocupa este primeiro lugar. É isso aí. O nosso problema, na verdade, não é o volume de tantas demandas, tanta coisa para fazer, vai aqui, vai ali, corre cá, vai lá, vai busca ali, é banco, é cartório, é escola, não é o volume de coisas que temos que tratar. Não, esse não é o problema, e nem a falta de habilidade. E nem a falta de habilidade para organizar a agenda. Mas sabe o que é? Não discernimos o que é mais valoroso, o que é mais importante. Mas não discernimos o verdadeiro valor, aquilo que realmente é mais importante para nós. A lista de prioridade deva começar por aquilo que é o mais importante. Primeira coisa, aí está. Segunda coisa, cada uma no seu lugar. E como cristão, a primeira coisa é Deus. 3 coisas ocupam a nossa vida. Dinheiro, aliás, Deus, depois o quê? Família, trabalho. Deus, família e trabalho. E quando se fala em Deus, fala-se na igreja, fala-se na palavra. Se começássemos o dia, Senhor, obrigado pela noite de sono, pelo bom repouso. Estou diante de um novo dia, te agradeço por viver para ver esse dia, agora quero viver o dia para ti. Senhor, faz com que as coisas se encaixem, faz com que as coisas caminhem. Sensação horrível é aquela de você correr o dia todo para lá, para cá, para lá, para cá, e termina, não fechou nada, não resolveu nada. Eu penso se os médicos, antes de operar alguém, fizessem uma oração, pedisse a Deus habilidade em suas mãos, em todas as coisas, que abençoasse, as coisas funcionariam melhor. Senhor, abençoa esse remédio que eu vou tomar. Por Deus em primeiro lugar. Veja vocês. Agora,
os valores que nós damos, entende? As prioridades de nossa vida, elas são vistas, irmão, refletidas na maneira como nós usamos o nosso tempo, nossas forças, nossos talentos, nossos recursos. E, geralmente, as nossas ações desmentem as nossas palavras. Deus é o primeiro lugar, ocupa o primeiro lugar na minha vida. Mas, na prática, o relegamos a uma posição inferior, de menos importância, em nossa lista de prioridades. Então, as ações, as atitudes. Por exemplo, irmã, a sua maneira de vestir mostra o lugar que Deus ocupa na sua vida. Então, não é palavras. Quando você se põe pelo que é correto, meu irmão, pela palavra, contra algo errado, isso mostra realmente que Deus tem prioridade. Estamos prontos a defender a nós mesmos, nossas razões, direitos, mesmo que isto traga prejuízo para Deus, a imagem cristã. Então você veja que a coisa não bate certa. Se fala uma coisa e vive outra coisa. Nossas palavras não estão de acordo com nossas ações. Eu não digo em tudo, mas a maioria das vezes. E a verdade é que somos encontrados como mentirosos. Mentirosos. Por isso que Ageu, ele mostra quais são as consequências. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Quer dizer, põe em cima, vaza embaixo. Não dá, não chega. Não dá. Quando ele tirou Israel do Egito, lá no deserto, Deus advertiu Israel. Israel é o tipo, é o nosso tipo, é a igreja israelita, é o tipo, uma sombra para a igreja gentílica, a noiva de Cristo. Em Deuteronômio, capítulo 28, começando com 38, depois você pode ler tudo. Justamente por deixar Deus para trás. Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco. Porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da sua oliveira. Filho e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito abaixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás
por cauda, e todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não haverás dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E assim vamos encontrar muitas advertências. Leia a vida dos reis de Israel. É um exemplo, é Bíblia. Quando aquele rei tomava o reinado, começava a reinar e colocava Deus em primeiro lugar, por pior que estivesse a situação daquele reino, da nação, pode ver que aquilo subia como foguete. Lá vinha um outro e pegava coisa por cima, dali um pouco, estava arrasada a nação. Agora você diz, por que isso não acontece com o ímpio? Deus não tem compromisso com o ímpio. Aí é onde muitos se confundem, eu luto e não vou para frente. E aquele lá, que ele blasfema e vai bem. Asaf disse que quase que ele se desviou por olhar dessa maneira. Salmo 73 ou 63, 73. Então vejam vocês, é porque Deus tem um cuidado pelo seu povo. Deus tem um cuidado. Então, amados, é isto, como disse Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ainda no livro de Ageu, mais um versículo aqui, versículo 9 até o 11, nós encontramos Deus dizendo: desta forma, tem 2 capítulos, né? Não, do 9 ao 11. Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Vejam vocês. Tudo isto por quê? Por deixar a casa de Deus, as coisas de Deus. Agora você me pergunta, irmão Febrônio, o que significava aquele templo para Israel? Aquele templo significava a presença de Deus entre eles, o relacionamento deles com Deus. Hoje não é mais um templo. Como disse Jesus à samaritana, não é aqui no monte, nem em Jerusalém, que se adora a Deus. Deus é espírito, importa que lhe adore em espírito e em verdade. Quer dizer, há um relacionamento pessoal com Deus. E isto era o que Israel negligenciava ao não construir aquele templo, que representa o nosso relacionamento, o teu, o meu relacionamento com Deus. Cristianismo não é pertencer a uma religião.
Cristianismo é um relacionamento com Deus. Então Deus perguntou para eles: como que vocês podem viver com tanto luxo, enquanto esta casa, quer dizer, o teu relacionamento está em ruína? Vamos dizer assim, a vida espiritual fraca. Um relacionamento frágil. Sobe, desce, desce, sobe. E veja o que traz esse mau relacionamento com Deus. Brigas, contenda dentro de casa. Quantas vezes é preciso dizer para um casal, depois de analisar todas as coisas, olha, o que vocês precisam é voar mais alto. Quer dizer, cuidar da vossa vida espiritual. Ter um relacionamento com Deus, porque quem está certo com Deus, quanto mais com o próximo. Tem motivo de uma mulher estar morrendo de ciúme pelo marido, se aquele marido tem um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus? Não dá lugar? Tem motivo para esse homem ter uma atitude hostil com a sua companheira? Se ela está bem no espírito, bem com Deus. Mas quando deixa Deus, as coisas ficam espinhentas nos negócios, dentro de casa. Entende? A natureza fica áspera. As coisas não vão bem e a pessoa... porque as coisas não vão bem. Não é desculpa. Porque quando está bem com Deus, você dá graças. Pela fartura, na escassez, para ti está bem. Agora, quando as coisas não estão bem com Deus, olha, não vai bem em nada. Nem com você mesmo não tem paz. Então, a falta deste relacionamento, a falta de Israel construir o símbolo do seu relacionamento, trazia consequências. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E a falta deste relacionamento hoje? Será que não vamos colher consequências? Planta muito, colhe pouco. Aquele tempo era países que viviam, países agrícolas. Mas hoje é o quê? Negócios, trabalhos. E tanta coisa mais. Não é certo? Agora, Israel estava preocupado mais consigo. Com seus luxos, suas casas, suas vidas, vamos dizer, com aparência natural, ao invés de pôr Deus em primeiro lugar. Eu pergunto, porventura não é a mesma coisa? A escola, o trabalho, suas vaidades, seu egoísmo, seu orgulho, sua avareza. Então, se preocupa tanto e não vê que a Escritura diz vaidades e vaidades, diz o pregador, nada mais passa do que vaidades. E o relacionamento com Deus não chega a 5 minutos. E às vezes a boca está falando e a mente está em outras coisas, o coração está perdido para outros lados.
É a coisa é assim, irmãos. Quanto mais se aproxima, mais quer se aproximar. Quanto mais você se distancia, deixa as coisas de Deus, mais você vai distanciar. Nós olhamos para a lua e vemos a lua pequena, porque estamos longe. Mas se fôssemos na lua e olhássemos para a terra seria pequena. É a distância que você põe Deus de você. É o que faz ele pequeno ou grande. Então, quanto mais eles trabalhavam arduamente para obter as coisas, menos tinha. Menos tinha. Sabe por quê? Eles ignoravam a vida espiritual. E quem ignora o seu relacionamento, o seu compromisso com Deus, está ignorando a sua vida espiritual. E o que se planta é o que se colhe. E a Escritura diz, Deus não se deixa enganar. E ela também nos adverte, não enganai a vós mesmos. Então, se você ignora o seu compromisso, as coisas de Deus, a casa de Deus, a ouvir a palavra, dá atenção, põe em prática, irmãos, se colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele vai providenciar os meios que necessitamos para vencer aquela prova, aquela dificuldade, esse complexo, isso, aquilo. As nossas necessidades mais profundas, Ele vai nos ajudar. Agora, se nós o pusermos em qualquer outro lugar, todos os nossos esforços serão fúteis. Então veja, que atitude de cuidar somente daquilo que nos interessa, naturalmente, de nossas necessidades físicas, enquanto ignoramos os relacionamentos com Deus, sabe o que isso produz? Uma ruína na sua vida espiritual. Se você ignorar o seu relacionamento com Deus, a coisa vai descendo. Aquela atmosfera, a gravidade. Nós estamos aqui na terra, a gravidade nos prende na terra. Mas quanto mais sobe alguns quilômetros aí para cima, a gravidade é pouca. A pessoa se solta ali, vocês já viram, né? E fica flutuando lá no ar e se solta o cabo ali. Ah, meu filho, vai embora. Para a morte, para a escuridão. Então, quanto mais você vive perto de Deus, mais preso e seguro está. Negligenciar a vida espiritual é buscar ruína. E se é um eleito, não vai para frente. Vai viver a vida toda dando murro em ponta de faca. Então vocês vejam, não ignore a tua vida com Deus. E eu pergunto, como você vai com Deus? Se o teu coração não te condena, está em paz. Mas se ele te condena, o teu egoísmo é maior do que o teu arrependimento? Teu orgulho?
Ou pensa que o teu orgulho vai te dar tranquilidade no coração? Quanto mais relacionamento você tem com Deus, mais você discerne o pecado. Se não tem um relacionamento, então faz coisa, e acha que está bem. É devido ao nível. Por isso Deus disse, até quando vocês vão fazer isso? Eles achavam que estava tudo bem, enquanto o altar estava, todas as coisas estavam tiradas, as coisas de Deus. Então é preciso consertar o altar. O altar da oração, o altar do arrependimento, o altar de Deus tem que ser reconstruído. Não se pode esperar maravilhas, fogo descer do céu, a palavra falada se manifestar se o altar não estiver em ordem. Olha bem, só mais esses dois testemunhos. Quando Deus colocou diante de Salomão, depois de Salomão lhe oferecer um grande sacrifício lá naquele lugar chamado Gibeão, Deus apareceu e disse, peço o que tu queres. Que oportunidade, que oportunidade. Era o momento dele. Então ele ia tirar lá do fundo da sua alma, do seu coração, a sua prioridade. E ele havia sido constituído rei, era um jovem. O que ele pediu? Senhor, tu me fizeste reinar no lugar de Davi, meu pai, e este é um reino grande, muita gente. Dê ao teu servo sabedoria para poder julgar entre o certo e o errado. Eu não quero fazer injustiças. Irmãos, isso agradou tanto a Deus, que Deus deu a ele até o que ele não pedia. Por quê? Ele priorizou a justiça, priorizou as coisas de Deus, o bem para o seu povo. A Mahat Mose, né? Quando assim diz o Senhor, peço o que tu queres. Era a hora. E ela ficou sem saber o que pedir. Mombrana disse, você é pobre, peça $1 milhão, Deus porá nessa mesa agora, ou eu sou um falso. Seus pais são velhos, peça para ficar jovens. Você tem a sua irmã ali, paralítica, das pernas e braços. Qual o nome dela? Edith. Peça a cura dela. Olha bem. Ela puxou lá do fundo, e Deus sabia, por isso Deus permite. Deus sabia. Eu quero a salvação dos meus filhos. Eu vos dou. Entende? Não era a vontade dos garotos serem convertidos, mas Deus fez a obra. E o irmão Brando diz, ela pediu a coisa mais sábia, quando não houver céus, terra. Entende? Quando aquele casal se abraçava, beijava para afrontar o povo de Deus, bem na frente, e aquilo dava um mal-estar, ela sentava no colo dele e tudo mais. Vai ver que não tinha diácono por ali, né? Então, veja vocês, e o ambiente pesado.
E a voz de Deus veio para o profeta e disse: eles estão em tuas mãos, faça com eles o que você quiser. Se ele dissesse: vocês vão morrer agora. Oh, ele falou e morreu. Vocês vão virar cinzas. Isso seria assim. Mas Deus sabia. Deus não vai pôr o seu poder na mão de tolo. Sabe o que ele fez? Eu vos perdoo. Veio a solenidade, a presença de Deus ali, e tudo aquietou. E agora o que vai sair? Eu vos perdoo. E aquilo trouxe Deus. Às vezes eu penso, se Deus me oferecesse uma chance dessa, e te oferecesse uma chance dessa, hein? Irmão? Quero que o senhor leve ela e me dá uma outra. Será que seria isso? Leva esse homem aí que já não aguento mais. O que é que você ia pedir? Dinheiro, riqueza. O que é que você ia pedir? Eu ia pedir. Olha bem no teu coração, é isso? Você vai pedir o que está no teu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. O dia que você quer encontrar o teu tesouro, veja onde está o teu coração. É ali onde ele está. Então veja, irmãos, que colocando as prioridades corretas, entende? Se colocarmos as prioridades certas, por Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. E Deus será glorificado. Fiquemos de pé. Feche os vossos olhos. Inclinem vossas cabeças. Não estamos aqui para uma pregação. Não. Estamos aqui para tomar o conselho de Deus. E o conselho é: reordene as suas prioridades. O que é mais importante para você, moça, moço, famílias, pais, mães? O que é mais importante para você? Qual é a posição de Deus na tua lista? Senhor Deus, Pai eterno, queremos que o Senhor ocupe o primeiro lugar. Não vamos dizer que o Senhor está em primeiro lugar. Porque muitas vezes as nossas ações, nossas atitudes mostram que a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa pessoa e outros interesses naturais está em primeiro lugar. Mas eu peço que o Senhor mexa em cada coração nessa noite, desde o púlpito até o porteiro, e nos ajude, Senhor, a priorizar o Senhor. Não uma vida moderna, porque isso leva ao pecado. Senhor, dê graça, dê sabedoria, dê essa disposição ao teu povo.
para priorizar o Senhor acima de tudo, mesmo se tiver que um dia morrer, como desceram as arenas os nossos irmãos, muitos foram queimados, comidos por leões, mas o bem-estar, a vida deles não era a prioridade. O Senhor estava acima. Os desejos de Jesus não eram a sua prioridade, seu desejo pessoal. Por isso ele diz: cumpra-se a tua vontade, não a minha. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nos colocamos em uma posição diante de Ti, pedimos, nos ajude. Ninguém consegue ser um cristão por conta própria, ninguém consegue fazer isso por conta própria, mas pela Tua graça, Pai, ajude cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada família, que as coisas do Senhor, a vida cristã, a vida de adoração a Deus, de comunhão com Deus, esteja acima de qualquer outro relacionamento pessoal. Ó Pai, abençoa os teus filhos, dê a cada um essa compreensão, e junto a essa compreensão, essa disposição para priorizar o Senhor, pôr o Senhor em primeiro lugar. E esta cidade saberá que aqui há um povo de Deus, porque o Senhor se manifestará. Contudo, Senhor, Pai, concederá vitórias e glórias ao teu povo. Em nome de Jesus. Algum homem, alguma mulher entre nós, ainda de olhos fechados, você não pôs Deus na sua vida. Você ainda não decidiu por Cristo. Você quer fazer a sua decisão agora? Daqui para frente viver para Deus? Então aceite Jesus como teu Salvador. E diga: Senhor, eu vou cair em teus braços daqui para frente, eu vou te servir. Servi o mundo com todas as minhas forças e nada obtive, a não ser cicatrizes, pecado. Me perdoa, Senhor. Algum homem, alguma mulher, moço, moça, ancião, anciã que queira fazer a sua decisão, levante a sua mão para que eu saiba. A mão levantada. Você quer entregar a sua vida a Deus? Levante a sua mão. Deus vê isso. Há várias mãos levantadas. Você, meu irmão, minha irmã, você quer renovar o teu altar? Priorizar a Deus, restaurar o teu altar? Você quer, irmão Febrônio, ore por mim, Deus me ajudar, colocá-lo em primeiro lugar em tudo? Levante a sua mão. Pai, estas mãos estão levantadas para Ti, dentro de um propósito de Te servir melhor. Ser mais sincero, mais humilde, mais espiritual. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor dê graça e receba estes que levantaram a mão aceitando a Cristo como seu Salvador. Queira perdoá-los e faça deles, ó Deus, um vaso de honra na Tua casa.
Peço que tu recebas a cada um agora e dê graça para que cada um alcance o alvo em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé? Enquanto vocês vão cantar o hino de Jair Pires, né? Eu quero dizer uma coisa, o que disse Paulo. Paulo disse, não que eu seja perfeito. Ninguém é perfeito por si mesmo. E ninguém consegue obter a perfeição por si mesmo. A nossa perfeição é através da representação, é entrar em Cristo. Agora, Paulo disse o seguinte, não que eu seja perfeito, mas busco a perfeição. Quer dizer, quero ser o melhor crente. Agora, uma coisa eu faço. O que é que Paulo fazia? Hein, Milton? Deixando certas coisas, né? Que não edifica, não ajuda. Aquela diferença, aquela amargura. Aquela pessoa que te deu prejuízo está aí, você até olha com dificuldade, perdoa. Entende? Perdoa. Deixa as coisas que não edificam. Porque se você vai juntando tudo que vem aparecendo, daqui um pouco você está com um rabo tão comprido, uma corrente tão comprida e pesada, que você não vai poder dar nenhum passo. Então vai deixando as coisas que para trás ficam. E ele disse o quê? E avanço para aquelas que estão na frente, para que chegue ao alvo em Cristo Jesus. Quer dizer, eu quero ser o melhor cristão. Vamos cantar? Cadê? Beto? Se alguém deseja receber a oração, está enfermo, a imposição de mão, venha vindo aqui. O Daniel vai orar. Eu preciso pensar mais em Deus, eu preciso pensar. Minha vida está desarrumada, minha vida eu preciso arrumar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, o céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram, os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri homem sem Deus não é nada, é o luzeiro de luz apagada. Foi assim que em instante chorei. Meu altar, aleluia. Sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor os faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem conservar o altar.
cair é do homem, mas o Senhor os faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado a descer em consertar o altar. Meu altar, glória a Deus. Os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. De luz apagada. Foi assim que distante chorei. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, que por amor perdoou os pecados meus. De mim, se não fosse a sua luz. Ai de mim, se não fosse Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Ai de mim, se não fosse o sacrifício daquele homem cravado lá na cruz. Ai de mim, se não fosse aquele sangue que por amor derramou o meu Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Ai de mim,
Se não fosse o amor de Deus, por amor perdoou os pecados meus. Ai de mim, se não fosse a sua luz. Ai de mim, se não fosse Jesus. Cante pra Ele. Ai de mim, se não fosse a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Aleluias. Ai de mim, se não fosse o sacrifício daquele homem cravado lá na cruz. Pensa nisso. Ai de mim, se não fosse aquele sangue que por amor derramou o meu Jesus. Glória a Deus. Se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Graça maravilhosa de Jesus. Se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Mais uma vez. Ai de mim,